Já tem muito tempo que eu não falo de super-heróis aqui no canal. Fala galera, tá Lava primeiro aqui e esse vídeo vai ser um top 10 na verdade, porque eu falo bastante aqui no canal que eu não leio mais super-herói, que eu tenho um pouco de preguiça de super-herói, mas não é uma coisa que eu nunca fiz. Eu já li muito super-herói, eu já gostei muito de super-herói, eu comecei lendo quadrinhos com super-herói, tirando Mônica quando era criança, né? Eu voltei pros quadrinhos com super-herói e tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, muita coisa ruim. Então esse vídeo aqui na verdade é uma proposta um pouquinho diferente, né? Porque eu sei que tem gente que não lê super-herói e não lê porque tem um certo preconceito, fala não, aquelas coisas espalafatosas e diferentonas e porrada desnecessária e luta por luta, não tem história. E eu posso dizer para essas pessoas que é verdade quase sempre, mas às vezes não, né? Então esse vídeo é uma proposta de colocar 10 quadrinhos de super-herói para quem não gosta de super-herói, né? Então são 10 quadrinhos que eu acho que são legais, mesmo para quem não curte herói, né? Porque são quadrinhos que, mesmo eu não curtindo tanto herói mais, eu continuo gostando muito, especialmente porque eles tratam de temas que não são super-herói, né? Eles são quadrinhos de super-herói, mas a história não é sobre isso, mais ou menos, né? E assim, entenda que é uma lista pessoal, tá? É uma lista que leva muito em consideração o que eu li, né? Certas coisas aqui estão na lista claramente porque foram importantes para minha história como quadrinista, né? Não necessariamente porque são melhores quadrinhos do mundo, mas eu acho que são uma lista legal para quem quiser experimentar, né? Botar o pezinho na água dos super-heróis ali sem de fato ler aquelas sagas gigantescas e porrada comendo e saga cósmica e tudo mais. Então a ordem que eu separei é a seguinte: vão ser primeiro os quadrinhos que eu acho que podem te introduzir aos super-heróis, se você nunca leu super-herói, mas gostaria de começar a ler, né? E depois eu vou botar os quadrinhos que são realmente para você ler se você não gosta de herói de maneira nenhuma, mas são quadrinhos que funcionam mesmo você sem gostar. Mesmo você não lendo o resto, são quadrinhos que você pegar ele sozinho para ler, vai funcionar. Então vamos lá, 10º lugar. Então começando com quadrinhos para te introduzir aos super-heróis, eu vou começar falando de um quadrinho que me introduziu, ou melhor, me reintroduziu aos super-heróis, que foi o Homem-Aranha Ultimate, né? Que é o Homem-Aranha do Brian Michael Bendis, basicamente, que é um cara que reinventou o mito do Homem-Aranha, porque nos anos 2000 ali, a Marvel toda resolveu fazer uma dessas grandes mega mudanças e tal, e criou um universo novo que foi o universo Ultimate. E a proposta era que esse universo novo fosse um pouco mais próximo do mundo real, próximo das nossas questões, né? Porque todos os personagens nasceram há muitas décadas atrás, então eles estão um pouco desatualizados, né? Então a ideia deles era renovar a origem de todo mundo, né? Renovar o universo Marvel. E por isso que esse quadrinho mostrou o Homem-Aranha de novo na escola, né? Ainda como um nerd franzino tímido na escola, e ele foi começando de novo, meio que foi um novo começo pro Homem-Aranha. E como na época eu era adolescente, quando eu tava querendo começar com quadrinhos, foi um quadrinho que eu peguei que era tipo um número 1, né? um zero, o ponto inicial de uma história. E foi muito importante pra mim, porque eu consegui entender várias coisas que eu conhecia de cultura geral, mas esse quadrinho fez eu de fato começar a ler uma saga de algum personagem, e esse personagem foi o Homem-Aranha, então é um quadrinho legal pra começar, vale a pena, é bem descontraído, bem interessante e é mais próximo dos nossos dias atuais do que o Homem-Aranha original lá atrás. 9º lugar, outro quadrinho legal pra quem quer começar é o Batman Ano 1, que eu não tenho aqui, eu li na biblioteca na França, lá não tenho o quadrinho físico, mas é um quadrinho que não foi o primeiro quadrinho do Batman, tá? Nem de longe. Mas é um quadrinho que mostra como que foi o Batman virando Batman, né? Como foi o primeiro ano do Batman como Batman. Então é uma história de origem, mais ou menos, né? Que veio muito depois, mas é muito legal porque o desenho do Mazzucchelli é excelente. Enfim, é diferente, apesar de ser uma parada mainstream, o desenho do Mazzucchelli é diferente, né? É uma pegada um pouco diferente, é mais pessoal, é mais ele lidando com ele ser um combatente do crime, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Será que eu tô fazendo isso certo? Então ele faz várias cagadas, porque é a primeira vez que ele tá fazendo isso, ele não sabe fazer ainda, né? Então você não vê o Batman como um cara boladão que vence todo mundo e tem o poder do roteirismo. Ele é um cara que apanha, ele é um cara que tá aprendendo como é que faz ainda. Então é muito mais pessoal, é muito mais pé no chão do que os outros quadrinhos do Batman. Eu recomendo fortemente pra você começar a ler Batman. Inclusive, Batman 1 tem resenha aqui no canal, então link na descrição aqui pra você assistir o vídeo dissecando o Batman 1. 8º lugar. Eu já falei isso aqui várias vezes em vídeo, mas se você gosta de filmes de terror, filmes slasher, tem um quadrinho que daria um excelente filme slasher e que infelizmente foi adaptado pro cinema de uma forma meio porca, né? Que é isso aqui, ó. Wolverine Arma X, né? É a história de como o Wolverine conseguiu as garras de Adamantium. Mas se você não conhece o Wolverine, não quer saber, não importa. É um quadrinho basicamente onde tem o Wolverine como um experimento científico. Então são vários cientistas que têm o Wolverine preso num negócio no meio da neve, no Canadá lá,
estão fazendo testes com ele, é só isso. Em algum momento, vou dar um spoilerzinho de leve aqui, tá? O Wolverine escapa, obviamente, e tá muito bolado com os caras que estão experimentando com ele e sai matando todo mundo. É isso. Então é um filme de terror, só que é um quadrinho e é muito bom. E ele é independente, só tem 3 personagens, eu acho, que é o Wolverine, se eu me lembro bem, é o Wolverine, o cientista mandante da parada e o cara que faz os experimentos. E acabou, entendeu? É só isso. Mas ninguém, não tem conexão com o resto da história, não tem nada. É só isso aqui. É uma história de terror muito legal, que daria um excelente filme de terror, mas que ninguém vai fazer porque já foi adaptado errado. Enfim, eu sempre sonho com esse filme de terror um dia, quem sabe na próxima geração, daqui a 20 anos, quando rebutarem os X-Men no cinema, talvez façam isso aqui como terror, seria excelente. 7º lugar. Voltando pra DC, eu queria falar pra vocês sobre Kingdom Come, que é um quadrinho sobre o futuro, os super-heróis estão velhos, né? Você dá pra ver até pela capa que o Superman tá velho, tá todo mundo velho. E é uma história sobre como os super-heróis pararam de ser super-heróis, foram trocados por outra geração de heróis, e eles estão fazendo besteira, aí tem uma briga geracional ali. É um quadrinho que tem muitos problemas, tá? Especialmente de arte. Eu já falei disso várias vezes no meu vídeo secando o Kingdom Come, né? Que é o Reino do Amanhã, link na descrição também. E esse é aquele tipo de história em quadrinho que a galera reclama, que tem um monte de gente, né? Tem, sei lá, 50 personagens. Mas não tem problema, porque é tanta gente que você ignora todo mundo, lê a história só do Super-Homem, da Mulher Maravilha e do Batman. Basicamente é isso, entendeu? Então, e talvez um pouco do Shazam. Então, assim, é um negócio que, cara, é uma leitura interessante, uma leitura que tem muita relação bíblica, então se você é um cara religioso e tal, pode ser interessante uma relação aqui. Enfim, é um quadrinho que vale a pena você dar uma experimentada, mesmo que você não acompanhe a cronologia e tudo mais, até porque é um universo alternativo, né? Então, não tem relação com a cronologia de verdade dos quadrinhos, aquele negócio de que esse aqui é a continuação daquele, continuação daquele. Não, isso aqui é um negócio sozinho, independente, que acabou, tá? Então, recomendo. 6º lugar. Ainda falando do desenho do Alex Ross, que desenhou Kingdom Come, né, que é o Reino da Manhã, eu recomendo Marvels também, que é um quadrinho do Alex Ross também, se passa no universo Marvel, acompanhando a história de um cara, uma pessoa normal, que viu a ascensão dos heróis, né? Então é interessante ver como que ao longo das décadas o cara foi vendo os heróis acontecendo, né? Então ele presencia a vinda do Galactus, a vinda do Surfista Prateado, o Quarteto Fantástico, depois os X-Men, depois o Homem-Aranha. Então ele vai vendo as gerações de heróis, né? Do ponto de vista de uma pessoa normal. Então é legal porque o Alex Ross desenha isso aqui com essa arte mega realista, mega encarte de evangélico, mas faz sentido porque é uma história meio de época, sacou? Então parece umas ilustrações de época. É um negócio interessante, é um negócio bem pé no chão, porque você não vê nenhum herói, não é a história de herói, é a história do cara que tá vendo os heróis, sacou? Então é interessante, é um negócio que vale a pena dar uma olhada, e eu acho que vale um secando, né? Não tem secando isso aqui ainda no canal, eu vou fazer um secando desse livro aqui nas próximas semanas, fiquem tranquilos, porque vale a pena, é muito legal. 5º lugar. Depois disso temos Entre a Foice e o Martelo, que também é um universo alternativo, né? A DC adora fazer essas coisas, de fazer uma versão alternativa do herói que só existe naquele universo e acabou. Então isso aqui é uma versão do Super-Homem se ele tivesse caído, né, se a navezinha espacial tivesse caído na Rússia, na União Soviética, na época da Guerra Fria. Então ele cresceu como um comunista. E é interessante demais ver como isso funciona, né? Como que eles desenvolvem. Não é uma parada panfletária, é uma crítica política mesmo, assim. Será que seria diferente? Será que não seria diferente? Então é um quadrinho que é muito menos sobre ele ser super poderoso e bater em todo mundo, e muito mais sobre uma geopolítica, em como que o mundo funcionaria, como que o mundo lida com um cara super poderoso numa Guerra Fria, entendeu? Então é um quadrinho legal pra quem não curte super-herói, porque não é sobre o herói, é sobre a personificação de uma arma super poderosa no outro lado da guerra, sacou? Então vale a leitura. 4º lugar. Depois nós temos isso aqui, que é um clássico, Monstro do Pântano. Eu comprei essa edição aqui da saga do Monstro do Pântano, livro 1, mas o que eu quero falar não é a saga inteira, é um episódio específico chamado Lição de Anatomia, né? Que tem resenha aqui no canal também, link na descrição, e é a melhor história do Monstro do Pântano já escrita. É muito, muito bom, é incrível, e é meio que uma história de origem também. Então assim, é uma história de terror, é uma história de terror que você acompanha e tal, não tem que conhecer ninguém, conhecer nada, é uma história isolada, você vai conhecer quem é o Monstro do Pântano, uma explicação. Quando o Alan Moore pegou a série do Monstro do Pântano, ele falou, vamos botar ordem na casa. E ele foi e reiniciou, rebutou basicamente o Monstro do Pântano e deu certo. Foi aí que o Monstro do Pântano deu certo. Então vale a pena dar uma lida nisso aqui. Vejam um vídeo secando sobre isso que explica melhorzinho o que se trata esse quadrinho. Agora chegamos aos top 3. Top 3 é um pouco mais complicado, vou falar com mais carinho, porque são coisas mais delicadas pra mim. Então foi muito difícil organizar esse top 3, tá? Mas eu vou colocar em 3º lugar Parábola, do Moebius e do Stan Lee, que é um quadrinho do Surfista Prateado, que é um quadrinho que eu adoro, tá? E eu sei que envolve questões cósmicas e tudo mais, mas assim, é um quadrinho que ele funciona sozinho, você pode ler isso aqui sozinho e pronto. E ele é muito mais sobre religião e política do que sobre poder e porrada do
do Galactus contra o surfista. Porque a história é que o Galactus volta para a Terra e ele só fica parado, gigante, se mostrando como um deus, e ele deixa que a população da Terra se mate para que ele possa então comer o planeta, né? Então ele está manipulando as pessoas para que ele possa destruir o planeta. E é interessante como que todo mundo vê ele como um deus, e aí toda a história é o surfista tentando convencer a população de que ele não é um deus, e que ele é um falso deus e tudo mais. E é muito interessante como um quadrinho religioso, parábola não é à toa, né? Então é um quadrinho interessante pra caramba que vai colocar você pensando depois dele, vale a pena a leitura, e tem Dissecando no canal, então o link na descrição também para você ler o Dissecando disso aqui. Em segundo lugar, eu tenho um quadrinho que eu não tenho o livro físico aqui, mas tem Dissecando no canal, link na descrição, que é o run do Gavião Arqueiro do Matt Fraction e David Aja, que também é um quadrinho que funciona sozinho, a história dele é bem definidinha, é bem ali dentro, sacou? Não tem conexão com outras coisas, até tem, mas é bem de leve, e é um quadrinho lindo, porque o traço do David Aja é muito mais independente do que aquele traço anatômico bonitão de quadrinho americano de super-herói, né? Então é muito mais pé no chão, e pelo traço ser mais independente, a história também é. Meio que eles escolheram esses dois autores, não foi à toa, né? Então a história é uma coisa mais pé no chão, é mais sobre ele lidando com pagar aluguel, com ensinar a menina a ser a gavinha arqueira, ele lidando com gangues de rua, com um cara para que ele deve dinheiro. Então, assim, é uma coisa muito mais pé no chão, gente como a gente, sacou? Inclusive tem um capítulo com um cachorro que é muito legal, que é muito interessante. Como narrativa gráfica, sério, é um negócio incrível, que se você curte quadrinho, porque você acha que é uma forma de arte linda do ponto de vista narrativo, né? De como contar histórias através da imagem e tudo mais, esse quadrinho é necessário pra você ler, sério. Ignora que ele é super-herói. Ele é um quadrinho muito bonito, com uma narrativa excepcional. Precisa ler, sério. E tem o Dissecando, que eu falo sobre tudo isso, o link tá na descrição. E em primeiríssimo lugar, não tinha como não ficar, né? Os Supremos, né? Que é a versão Ultimate, né? Igual Homem-Aranha, dos Vingadores. Então, quando a Marvel resolveu fazer esse reboot, esse novo universo, nos anos 2000, eles transformaram os Vingadores em Os Supremos, que é The Ultimates, né, em inglês, e é muito bom, sério, é muito bom. É tão bom que foi selecionado como uma das 10 melhores graphic novels da década, tá? Se não me engano, foi pelo New York Times. Uma dessas listas importantes aí colocou ele como um dos 10 melhores quadrinhos da década. Não foi do ano, nem do mês, foi da década. Se não te convenceu ainda, esse quadrinho é a origem do universo cinematográfico da Marvel, né? Então, os Vingadores do cinema não são baseados nos Vingadores originais lá atrás, são baseados nesses caras aqui. Tanto que o Nick Fury, até esse quadrinho, era aquele cara branco com o cabelo grisalho do lado. Esse quadrinho foi que transformou ele no Samuel Jackson. Então é um quadrinho que influenciou muita coisa, é um quadrinho que ele não tem relação com outras histórias em quadrinhos da Marvel, mas ele foi o ponto de partida para muita coisa. Então ele não tem relação com as outras, mas as outras que vieram depois dele têm relação com ele, né? Ele mudou muito como a gente vê os super-heróis, mudou muita coisa, porque é um quadrinho sobre pessoas. É interessante que esse primeiro volume aqui dos Supremos, o volume 1, porque Supremos tem 1, 2 e 3. O 3 é muito ruim, mas o 1 e 2 são excelentes. E no 1, cara, não tem vilão, sacou? É a história deles sendo pessoas. Como que alguém lida com ser um super-herói famoso, né? Como que as pessoas lidam com o fato de que agora existe uma força-tarefa superpoderosa te protegendo, né? Então é muito interessante, é um negócio realmente que mudou minha perspectiva sobre super-heróis e fez eu ter fé de que dá pra fazer quadrinho de super-herói legal sem ser aquela coisa de porrada pela porrada e sem história, nada disso. Então, Supremos pra mim é o melhor quadrinho de super-herói já feito, de super-herói, tá? Então recomendo fortemente a leitura do 1 e do 2. O 3 é bem ruim, tá bom? E é isso conclui na minha lista. Espero que ela tenha sido útil para vocês. Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? Bota nos comentários aqui a lista que vocês acham que seria legal, né? De como introduzir alguém aos super-heróis. E eu acho que é uma lista legal, é uma lista que eu gosto bastante mesmo. E para quem quiser ver os dissecando desses livros, porque os Supremos também tem dissecando aqui no canal, eu vou fazer uma playlist aqui na descrição também, com todo o dissecando que eu citei nesse vídeo. E eu sei que tem alguns títulos que eu falei aqui que não tem dissecando ainda. Vou providenciar e vou colocar na playlist depois. Então relaxa que vai ter vídeo sobre isso. Eu não vou deixar meu top 10 sem vídeo aqui no canal. Então é isso, coloquem aqui embaixo as suas opiniões sobre isso, suas dicas, suas inserções na lista, coisas que vocês tirariam, coisas que vocês colocariam, e a gente vai conversando, beleza? Então curte o vídeo, como já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!